Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Matemática Góes. Eu sou o professor Alessandro Góes e na aula de hoje nós vamos falar sobre o assunto volumes. Em aulas anteriores nós já falamos sobre áreas de figuras planas e utilizando esse conceito de áreas nós vamos falar sobre o volume dos paralelepípedos, também sobre o volume dos cilindros, sobre os volumes dos cones e também sobre os volumes das esferas. Espero que vocês aproveitem. Vamos lá? Para iniciar então, antes de falar sobre fórmulas, é interessante lembrar que volume nada mais é do que capacidade, o quanto cabe dentro. Ou seja, o volume de um determinado sólido é o quanto cabe dentro dele de um determinado material, seja esse material um líquido ou um sólido ou mesmo um gás. Falando sobre volume de paralelepípedos, a gente pode aplicar isso, por exemplo, para calcular quanto é que cabe de volume dentro da caçamba de um caminhão. Também eu posso pensar num silo quadrado para estocagem de grãos. Eu posso pensar também num cilindro em diversas situações. Por exemplo, um caminhão-pipa como esse aqui, ou um silo de armazenagem que também tem em formato cilíndrico. Pensando em cone, eu posso pensar na casquinha de um sorvete, eu posso pensar num copo, eu posso pensar também num silo novamente, falando bastante aqui da área agrícola, né? E eu posso finalmente pensar numa esfera. Aí eu posso pensar no planeta Terra, posso pensar novamente num silo aqui que tem um formato esférico, porém para calcular o volume eu calcularia apenas a metade da esfera. Eu posso pensar num tanque para armazenamento de combustível ou num caminhão-pipa que tem o fundo de uma meia esfera. Falando especificamente de fórmulas, o valor de π vai aparecer bastante aqui. Vamos ver exemplo. A fórmula do volume de um prisma é o volume da área da base dele vezes a altura que ele tem. Então aqui, por exemplo, como calcular a área da base desse triângulo e multiplicar por essa altura h. No caso, se eu tiver um prisma nesse formato, eu calculo a área desse retângulo e multiplico aqui por essa altura h. Como exemplo aí, se eu tiver que então que calcular o volume desse caminhão, se eu pensar num caminhão desse tipo aqui, o volume então para calcular bastaria multiplicar comprimento, largura e altura. Se eu pensar porém nesse tipo de caso de paralelepípedo, aqui eu teria que calcular separadamente o volume dessa parte de cima e depois calcular o volume dessa parte de baixo e somar, é claro, o volume dos dois. Pensando nas fórmulas do volume de cilindro, eu tenho o seguinte, um cilindro que tem esse formato, a fórmula é bem parecida com a fórmula do paralelepípedo, que é a área da base vezes a altura. Porém, eu tenho que lembrar do que foi falado na aula sobre áreas. A área de uma circunferência, ela é π vezes o raio elevado ao quadrado. Nessa forma, o volume do cilindro vai ser a área da base, que é π vezes raio ao quadrado, multiplicado pela altura. Lembrando que essa aqui é a medida do raio, e se eu juntar duas vezes aqui a medida do raio, eu vou ter a medida do diâmetro. Para calcular então o volume de um caminhão desse, eu teria que saber o raio que eu tenho aqui, e esse aqui seria o comprimento desse cilindro. Para falar do cone, é interessante olhar para o cilindro. Veja por quê. Dentro de um cilindro, se eu partir aqui do meio, eu consigo traçar assim e tirar um cone. Dessa maneira, o cone está ali dentro do cilindro, ou seja, o volume do cone vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3. E como a área da base é π vezes o raio ao quadrado, o volume do cone vai ser π raio ao quadrado altura, que é a fórmula do cilindro, dividido por 3. Ao pegar esses exemplos para calcular o volume desses cilindros, eu considero essas as medidas dos raios. Nesse caso aqui, essa é a altura do cone. Aqui, essa é a altura do cone e aqui, essa é a altura do cone. E finalmente, falando das fórmulas relacionadas à esfera, numa esfera interessa para mim o raio dessa esfera. E o volume da esfera, a fórmula aqui corresponde a 4 vezes π vezes o raio ao cubo dividido por 3. Como o π é um valor fixo, o que vai variar é apenas o raio. E nesses exemplos, se eu tiver que calcular o volume de um silo como esse, eu vou considerar aqui então o raio apenas, tomando-se em consideração que se eu tivesse todo o silo, eu teria duas partes, uma para cima e uma para baixo.
eu vou ter que considerar apenas metade desse volume. Resumidamente, então, nós temos que o volume do prisma é a área dessa base aqui, vezes a altura que ele tem. O volume do cilindro também é a área da base, só que agora a nossa base ela é uma circunferência, então vai ser π vezes raio ao quadrado, multiplicado também por essa altura. O volume do cone vai ser a mesma fórmula do volume do cilindro, porém dividido por 3. E o volume de uma esfera vai depender apenas do raio. Então é 4 vezes π vezes raio ao cubo dividido por 3. Bastante cuidado aqui. No cone, o raio é elevado ao quadrado. No cilindro, o raio é elevado ao cubo. Vamos ver agora, então, aplicações dessas fórmulas em problemas tanto de Enem, vestibulares, quanto coisas que podem acontecer no nosso cotidiano. Vamos dar uma olhada. A garagem subterrânea de um edifício tem 18 boxes retangulares, cada um com 3,5 metros de largura e 5 metros de comprimento. O piso da garagem será de concreto e ele tem 20 centímetros de espessura. Vamos calcular, então, o volume de concreto que eu vou utilizar para fazer o piso dessa garagem. Pensando aí, então, no formato que a gente tem no piso dessa garagem, a gente tem 3 metros aqui, então, de largura, 5 metros aqui de comprimento e 20 centímetros aqui de altura. Detalhe, 20 centímetros corresponde a 0,2 metros. Bem importante você trabalhar com todas as unidades de medidas iguais, para não se perder, tudo bem? Sendo assim, então, o volume desse prisma vai ser a área da base vezes a altura. Como eu sei que a base é um retângulo, a área da base vai ser largura vezes comprimento. E a altura corresponde a 20 centímetros, 0,2 metros. Sendo assim, então, eu tenho 3,5 vezes 5 vezes 0,2, que vai dar 3,5 metros cúbicos. Veja bem que eu multipliquei 3,5 metros vezes 5 metros vezes 0,2 metros. E eu obtive metro cúbico. O problema, porém, não acaba aqui, visto que isso que a gente acabou de calcular é a área de uma garagem. Como eu tenho 18 garagens, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, então, esse valor e vou multiplicar por 18. O volume total, então, que eu vou gastar de concreto para o piso da garagem vai ser 63 metros cúbicos. Vamos ver mais um exemplo. A razão de 25 litros de água por minuto, quanto tempo será necessário para encher uma piscina de 7 metros de comprimento, 4 metros de largura e 1,5 metro de profundidade? Aqui eu só quero chamar a atenção para um assunto que tem aula aí no canal, que é razão. Quando o problema diz que a razão de 25 litros de água por minuto, ele quer dizer que a cada minuto entram 25 litros de água na piscina. A gente já viu razão. Se você não viu ainda, vai aí no canal que tem aula. Imaginando então o formato dessa piscina, eu tenho uma piscina com 7 metros de comprimento, 4 metros de largura e 1,5 metro de altura. E sendo assim, o volume vai ser a área dessa base aqui vezes a altura. Então esse volume vai ser comprimento vezes largura vezes altura. E nesse caso, então, eu terei como volume 42 metros cúbicos. Veja que aqui eu não terminei o problema ainda. Eu só calculei o volume da piscina. Porém, o problema me pergunta quanto tempo eu vou gastar. Bem importante aqui falar sobre a relação entre unidades de medidas. 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Logo, 42 metros cúbicos vão corresponder a 42.000 litros. E como eu tenho que a cada minuto entram 25 litros na piscina, eu vou ter então 42.000 litros divididos por 25. E nesse caso, eu vou ter 1.680 minutos. Logo, eu vou ter 28 horas como tempo necessário para encher essa piscina. Pegando um terceiro exemplo, então, que caiu no Enem de alguns anos atrás. Em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para armazenamento e secagem de grãos. No formato de um cilindro reto, tá aqui ó, o cilindro que a gente tem aqui embaixo, e sobreposto por um cone, tá aqui o cone aqui em cima. E as dimensões conforme indicadas na figura. O silo fica cheio e o transporte de grãos é feito em caminhões cuja capacidade de cada um deles é de 20 metros cúbicos. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos. Nesse caso, a questão é qual é o número mínimo de viagens que o caminhão precisa fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo. O que a gente precisa fazer então é imaginar aqui duas figuras separadas. A gente tem aqui embaixo então um cilindro e a gente tem aqui em cima um cone. Vamos calcular então separadamente cada um deles. A gente sabe que o volume do cilindro é π vezes o raio elevado ao quadrado vezes a altura. O exercício pede para utilizar π igual a 3. Então o volume do cilindro vai ser 3 vezes o raio elevado ao quadrado, que no caso do cilindro aqui o raio é 3 também, 3 ao quadrado,
vezes a altura do cilindro, que no nosso caso aqui é de 12 metros. Logo, o volume do cilindro vai ser de 324 metros cúbicos. Isso significa, então, que nessa parte aqui do silo, que corresponde a um cilindro, cabem 324 metros cúbicos. Anotado isso, falta calcular o volume do cone. Eu sei que o volume do cone corresponde a π vezes o raio elevado ao quadrado vezes a altura dividido por 3. E nesse caso eu terei π igual a 3, o raio continua sendo 3 aqui também, 3 elevado ao quadrado, a altura agora corresponde a 3, tudo isso dividido por 3. Isso vai me dar 81 dividido por 3, logo eu vou ter um volume de 27 metros cúbicos nessa parte de cima. Juntando tudo isso, o volume do cilindro e do cone, tenho 351 metros cúbicos. E como cada caminhão carrega 20 metros cúbicos por vez, eu precisarei então fazer 17 viagens e meia. Como eu não posso contar como meia viagem, a minha resposta vão ser então de 18 viagens. Esse é o número mínimo de viagens que o caminhão precisa fazer para transportar todo o volume de grãos. Para finalizar então, vamos pegar aí mais um exercício de Enem. Uma empresa farmacêutica produz medicamentos em pílulas, cada uma na forma de um cilindro com uma semi-esfera com o mesmo raio do cilindro em cada uma das extremidades. Essas pílulas são moldadas por uma máquina para que os cilindros tenham sempre 10 milímetros de comprimento, adequando o raio de acordo com o volume desejado. O medicamento é produzido em pílulas com 5 milímetros de raio. Para facilitar a deglutição, deseja-se produzir esse medicamento diminuindo o raio para 4 milímetros e, por consequência, o seu volume também. Isso exige a reprogramação da máquina. Utilizando π igual a 3, qual é a redução do volume da pílula em milímetros cúbicos? Essas são as opções que a gente tem. Vamos pensar no problema. Nesse primeiro caso, vamos calcular o volume que a gente tinha antes da diminuição do raio. E aqui, então, eu vou separar em duas partes. Primeiro, eu vou calcular o volume do cilindro. O volume do cilindro vai ser π vezes o raio elevado ao quadrado vezes a altura. Considerando π igual a 3, o raio é de 5 milímetros elevado ao quadrado e a altura é o comprimento do cilindro, que no caso é 10. Eu terei, então, 3 vezes 25 vezes 10, que vai me dar um volume desse primeiro cilindro aqui de 750 milímetros cúbicos. Eu anoto essa informação. A próxima etapa agora é calcular o volume das duas semisferas que eu tenho. Se eu tenho meia esfera para cá e meia esfera para lá, basta calcular o volume de uma esfera toda. Então, nesse caso, eu tenho como volume da esfera 4, considerando π igual a 3. O raio continua sendo 5 elevado ao cubo, tudo isso dividido por 3. Isso aqui, então, eu posso cancelar esse 3 com esse. Isso vai ficar 4 vezes 5 ao cubo, ou seja, 4 vezes 125. O volume dessas duas semisferas vão totalizar, então, 500 milímetros cúbicos. Sendo assim, o volume dessa pílula inicial é de 750 nessa parte do meio, somado com os 500 que eu tenho nas duas semi-esferas, ou seja, o volume da pílula inicialmente era de 1.250 milímetros. Calculando então o volume da pílula depois da diminuição, a única diferença que eu teria agora é que o raio vai ser 4 milímetros. E nesse caso eu vou ter então π igual a 3, o raio igual a 4, a altura vale 10. E nesse caso então vão dar um volume agora de 480 milímetros cúbicos. Calculando novamente o volume da esfera, que eu tenho metade aqui e metade aqui, eu vou ter 4 vezes 64, que vão me dar 256 milímetros cúbicos. Gente, o 64 aqui veio do 4 ao cubo, tá? Esse 4 ao cubo virou esse 64. E sendo assim, para calcular o volume da nova pílula, eu terei 480 milímetros somado com 256, o que vai me dar 736 milímetros cúbicos. Como é que eu fiquei então? A pílula inicialmente tinha 1.250 milímetros cúbicos e agora ela tem 736 milímetros cúbicos. Para saber a redução do volume, basta fazer uma menos a outra. Ou seja, eu tive uma redução de 514 milímetros cúbicos ao baixar em apenas 1 milímetro o raio dessa pílula. Legal então, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado aí. Peço que, se ficou alguma dúvida, volte, assista, resolva os exercícios novamente. Esse assunto é muito usual, tanto em vestibular quanto na prática de cursos técnicos. Também não deixe aí de dar o joinha e apertar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.